com força, hein? E tomou um cafezinho quentinho. Com força, irmão. Gente, vou deixar uma palavra aqui no nosso coração. E uma palavra que eu tenho buscado viver como pessoa, com os meus filhos, como pai, como ser humano. E está em Salmos 27:3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E eu estive a pensar nessa palavra essa semana. Como eu me coloquei a pensar essa semana? Eu, como pai, eu fui observar os meus filhos. Eu fiz um relato de toda a vivência desse pequeno e os 10 anos do outro filho que eu tenho, do grandão. E eu pude entender qual o tamanho do valor de um filho verdadeiramente. O valor e a responsabilidade de ter uma vida em nossas mãos, aos nossos cuidados. Quando eu fui colocar eles para dormir ontem e eu fiquei observando eles, eu parei para pensar e falei, às vezes é bem difícil, é extremamente cansativo. Não é todo dia que o nosso cabelo vai estar penteado. Há dias que a gente nem sabe o que fazer. Só que quando nós entendemos o valor dessa vida, dessa herança, daquilo que está sendo colocado em nossa mão, nós tomamos uma posição de vivência constante, não mais em prol só daquilo que acreditamos ou pensamos, mas sobre o legado que nós vamos deixar para eles, sobre a direção, a instrução que nós vamos deixar para eles. Então, quando nós entendemos o valor das coisas, nós nos posicionamos para tornar alguém que vai apontar um caminho para essas crianças, ou seja, nosso filho, o filho dos nossos amigos. E aí a gente entra numa parte que, quando nós entendemos sobre o valor das coisas, nós nos posicionamos para não somente ser aquele que tem uma informação, mas ser aquele também que tem uma vida prática mediante a informação que ele tem, para que aquilo se torne relevante quando você apontar o caminho. Tem muita gente que aponta o caminho, mas não tem relevância alguma em suas palavras, porque ele não tem vivência. E eu tenho entendido que não somente com crianças, mas com pessoas, se as nossas falas elas não andam condizente com os nossos atos e atitudes, a sua informação ela é extremamente irrelevante. Ou seja, até se você falar de Jesus para alguém, a sua informação ela se torna relevante se a tua vida não condizer com aquele no qual você está falando. Então, quando nós entendemos o valor das coisas, o valor daquilo que nós temos na mão, o valor de um filho, da Betina, se os pais entenderem isso, a posição deles vão ser para da melhor forma se moldar, renunciar e se tornar a pessoa que vai apontar a direção para a Betina. E nós, como cristãos, qual a melhor direção que nós apontamos para os nossos filhos? É Jesus Cristo, é Ele, é somente Ele. Então nós nos posicionamos na palavra, nós somos instruídos primeiro, nós nos moldamos, renunciamos para nos tornar as pessoas que vai apontar o dedo, a direção para esta geração. Eles são a geração seguinte. Então nós temos que entender primeiro o valor daquilo que temos na mão. O valor da nossa casa, da nossa esposa, do nosso marido, do relacionamento, da família. Tem muitas pessoas que têm famílias, mas nunca entenderam sobre o valor da família, porque nunca se posicionou verdadeiramente para a sua família. Então ela não consegue ter um propósito, ela não consegue se posicionar para um futuro, muito menos apontar uma direção para outras famílias. Por isso, nesse momento, a palavra que eu deixo é: Salomão, esposa, cara, se posicione verdadeiramente para dar uma direção à Betina. Entendam que ela é uma preciosidade. E isso é tão real que não existe outra Betina no mundo. Não existe mais nenhuma. Não vai existir mais nenhuma, é somente ela. Por isso, o vosso cuidado tem que ser de extrema importância mediante a vossa posição. O legado que vocês vão deixar para ela. Pais e mães que aqui estão, aqueles que vão ser pais e mães, agarrem com força mesmo. Amem os vossos filhos, cuidem dos vossos filhos verdadeiramente. Ensinem eles, se posicionem, renunciem no que tiver que renunciar, mas apontem uma direção para os nossos filhos, porque uma hora nós não estaremos aqui, mas os nossos filhos, em nome de Jesus, que seja assim, eles continuarão. E se vocês apontarem um caminho, um destino para eles,
eles mesmo velhos, mesmo mais velhos, eles não se desviarão. Amém? Então essa palavra que eu deixo aqui no nosso coração, pastor Vítor já vem aqui orar, por favor. Obrigado.